galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô aqui com meu sócio e grande amigo Samir Caran. Fala, galera. Recebendo uma estrela do RH. Hoje sim. Hoje temos realmente uma estrela aqui, muita história pra contar. Luísa Coelho, diretora de RH da Automalógica. Querida, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir trocar essa ideia com a gente. A gente já tá tentando marcar com você há mó tempão. Obrigado. Ai, que honra. Tô muito feliz com o convite e agora com essa apresentação, que responsa, Não, né? mas vocês vão ver ao longo do bate-papo por que eu falei que ela é uma estrela. Até durante muito tempo eu tive vontade de trabalhar na Dextra por causa do trabalho que ela fazia lá. A gente vai chegar lá. Que legal. Né? Vamos falar sobre marca empregadora, Exato. né? É uma Elemento essencial. Como é um aí. elemento essencial e a gente tem vivido isso lá na Performa. E ainda descobrimos um monte de coincidências, né? Você também já deu aula na Conquer junto com a galera da Performa. A Conquer é um puta elo de ligação de um monte de gente boa. Muita gente boa, isso que eu ia falar. Foi um hub Um bacana. hub de excelência. Muita gente boa e continua conhecendo. E o gostoso de dar aula é que você aprende, né? Você fala, nossa, por que é assim mesmo? Então, Demais. a parte que eu mais gostava, eu falava, eu sei isso, então, né, como é que você reaprende? Quando você ensina, você reaprende. A gente então, já falou isso aqui, né? O desafio era esse. A gente aprende, até sente injusto, né? Porque a gente tá, às vezes, ganhando pra aprender, né? Enquanto os alunos... Eu brinco e falo, pô, eu ganho pra aprender. Eu faria esse curso, né? E aqui eu tô dando aula. Exatamente. Não, a Conquer, eu sou muito fã deles. Eu sou muito fã deles. Eu dei uma palestra no Conquer Day e tive a oportunidade de falar isso pra eles, né, cara? Eu sou muito fã do modelo de negócio que eles criaram e realmente da excelência em ensino que para mim foi uma disrupção, né? O modelo de ensino deles foi muito disruptivo. E a transformação que a Conquer fez na pandemia, para mim, é talvez o principal caso. Na verdade, a gente já contou isso. Já contamos isso, né? Em 2 dias consegui ter a agilidade de mudar completamente. Do online pro offline. Do offline pro online. Eu cheguei a fazer online. Foi uma turma, a gente dava aula de liderança aqui no Taquaral e depois, só turma online, vira tudo. E aí foi muito legal. E o jeito que eles se posicionaram, assim, esse propósito de o mercado exige competências que você não aprendeu. Vem pra Conquer que a gente te ensina. Então tinha muito uma pegada muito legal do tipo, a gente precisa preparar essa galera mesmo, deixa eu fazer parte desse movimento, né? Muito bom. Mas vamos lá, vamos voltar lá no início. Fala um pouquinho pra gente da sua formação, Lu. Vamos lá, sou formada em psicologia e eu entrei nessa área sabendo que dentro da área de psicologia existem muitas possibilidades, né? Quando a gente fala de... existe até comportamento do consumidor. Se eu quisesse ir para marketing, eu poderia ir para marketing. Eu poderia ir psicologia hospitalar, infantil, RH. Então, eu falei, cara, meu negócio é gente. Aí, eu vou entrar em psicologia, depois eu descubro aonde que eu vou cuidar de gente, né? E aí, eu tive uma oportunidade muito legal ainda na faculdade, que foi de trabalhar na Disney. Uau! Foi um intercâmbio... Psicologia, você vai fazer intercâmbio na Disney. Era um programa que chamava ICP, International College Program, que não era focado em nenhum curso especificamente, né? Então, a gente ficou lá quase 3 meses trabalhando dentro do parque, podendo brincar à vontade. Então, foi uma experiência de fato memorável. Nem conta como trabalho. Nem conta como trabalho. Era outra que você falava, uau, né? Então, aqueles shifts, né? Aqueles turnos malucos. Tinha dia que era de manhã, tinha dia que era domingo à noite. Mas você podia ir pro parque antes, né? Pra se divertir. Então, foi você muito... Conheci tudo. Eu sou uma Disney freak, eu sou uma fã. Caramba, depois você me dá umas dicas, então. E aí, eu entendi ali, né, que foi uma oportunidade super importante na minha carreira, porque eu vi a Disney como empresa, né? Então, você se sentir a cultura organizacional muito forte. Lá, não, que tem um atendimento, tem um onboard específico para quem tá lá, né? E aí você fala, é a cultura, é você fazer parte do show, é você fazer parte do encantamento do cliente. Então, você é treinado ali para você ver uma pipoca caindo, você faz os magical moments, né? Você pode falar... E aí, as regras muito divertidas, que você não pode apontar com o dedo só, você tem que apontar assim, porque você não pode... Culturalmente, você tem... Então, all the way down. All the way down, people. Caramba, é sério isso? Sério. Do dedo, em algumas culturas, é ofensivo? É ofensivo. É ofensivo. É igual isso aqui, outro dedo.
Eles se preocupam com questões de Isso pra mim é oi. diversidade. Oi, né? Alguém faz isso pra mim, eu cumprimento de volta. Eu Opa, acho que tudo eles bem? se preocupam com algumas questões de diversidade cultural, até Não, mas genial. antes Isso de é começar, genial. né? Você não pode falar Merry Christmas no Natal, você trabalha no Natal, né? É Happy Holidays. Porque não é todo mundo que comemora o Natal. Sim. Então você fala Happy Holidays, né? Culturas do mundo inteiro. Então foi uma experiência Se muito tem um legal. lugar que é um hub, é lá. É lá. É. Que louco. E aí eu falei, que incrível essa área que coloca todo mundo no jogo e faz todo mundo se sentir parte disso. Vou trabalhar com RH. Quero fazer, eu quero estar do outro lado do balcão. Foi. Ó, agora vamos lá. Pra você, olha a diferença de percepção entre um cara quadrado de engenharia e você. Quando eu entrei na faculdade, se você me falasse assim, psicologia, pra mim, psicologia só tinha uma aplicação, clínica. Psicologia clínica, né? Só. Depois de muito tempo que eu fui entender isso, e recentemente a gente trocou uma ideia com a Red, ó, Tá gravado aqui o a episódio. Red Caiu com a Ju de Amorim. design da Performa é Tá. psicóloga. Olha quanta área legal a Isso. psicologia te proporciona, né? Exato. Tem um episódio que a gente falou só desse paralelo, do design e da psicologia. E como tem paralelo. Bom, o princípio do design thinking é isso, começa pelas pessoas. Né? Então é o design centrado em pessoas. Exato. Isso por si só já coloca a psicologia. Mapa mental, no como é que tudo. você São chega, ferramentas né? É holofote. É. É muito melhor você. Se a gente for parar para analisar friamente, é óbvio que isso depende de pessoas. Mas se a gente parar para olhar formação, é muito melhor ter nessa posição uma psicóloga do que um engenheiro. Não é Né? verdade. Uma pessoa que fez psicologia vai ser. Pelo job description, ela vai caber muito mais nessa posição do que uma pessoa que fez engenharia. Que é mais ligada em processos, né? E aí, eu acho que a psicologia, por muito tempo, ela carregou essa coisa de doença. Porque, de fato, a psicologia, ela era para sempre suprir alguma coisa que estava faltando. Então, saúde, né? Tratar alguma doença. E aí, acho que na década de 90, que vem o Martin Seligman falar de psicologia positiva, que é, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, ser mais feliz, né? E aí, a psicologia positiva, que é para você construir os laços mais saudáveis, a de mais felicidade, ela é relativamente nova. Isso, década de 90, isso É novo. A gente era nascido. Sim. E aí, quando você vai para o ambiente organizacional, quando a gente fala de atrelar maior performance, maior felicidade e realização, tem um dos filósofos que é o Mihaly Csikszentmihalyi, que ele fala da teoria do flow, que quando você está em equilíbrio perfeito com a sua capacidade, né, e a dificuldade da tarefa, aí você está em flow. Quando você sente que você está tanto tempo preso naquela atividade, você está em flow. Então, um exemplo tonto, não falo alemão. E aí, eu sou contratada a falar alemão, tô em desespero, depressão, ansiedade, né? Agora, se eu falo um alemão básico, colocam para colocar, é muito difícil, eu também tô num cenário ali de, tô burnout, eu preciso estudar muito para atender aquilo. Mas se eu tô em equilíbrio com a dificuldade, com a atribuição do meu papel e minhas capacidades... É a zona de aprendizagem, que a gente fala. Você tá naquela você tá na zona de performance mesmo. Isso. Na verdade, é performance. Porque você tá ali desempenhando, você tá se sentindo realizado. Você se sente capaz. Você tá se sentindo capaz, você tá aprendendo. Você quer se desenvolver para aprender cada vez mais. Então, é muito recente essa... E a psicologia pode ajudar a entender onde você está e como que chega nessa Hoje zona. já tem várias ferramentas para buscar o flow dentro da área de trabalho. Felicidade. Agora tem o FIB, né? Felicidade interna bruta, que eles medem em algumas empresas. A Heineken está com um trabalho bastante... Tem acompanhado, está bastante... legal. Bastante avançado em relação a isso. Pô, vamos ver se Felicidade interna bruta para conversar sobre isso com a gente. Eu acompanho, sou fãzaça lá do... Eles são uma baita empresa, né? A gente, no último episódio que a gente gravou, antes de você, a gente falou de uma... A gente estava conversando com o pessoal de uma startup e a Heineken fez uma ação com eles na época da pandemia genial, né? Do tipo, para apoiar os bares que estavam fechados, eles criaram uma campanha que, do tipo assim, eu sou cliente de um bar, então eu fazia uma doação. Na verdade, eu comprava um voucher desse bar para quando o bar reabrisse, eu ir lá e consumir alguma coisa. Olha que legal. E a Heineken ia e dobrava o valor que eu coloquei e me dava uma Heineken de presente. Foi uma forma que eles encontraram de apoiar os canais de venda. Né? A Heineken sempre tem campanhas fantásticas rodando. Fantásticas. Né? Eles são muito... Eu admiro muito eles também. Aí, Disney, próximo passo. Terminei a faculdade. Aí me juntei à IESEC, que é uma organização internacional de estudantes. Da IESEC, olha só. Aí ele hoje cuida do nosso desenvolvimento de negócios na Europa.
Ele foi durante bastante tempo, na época da faculdade também. Aí fui fazer um intercâmbio para Deutsche Telekom na Alemanha, na cidade de Bonn. Fiquei 6 meses lá. Foi aprender alemão? Fui aprender alemão. Aprendeu? Ja, genau! Não, meu alemão é bem básico, mas me virei. É a única coisa que eu falo em alemão. Super piada lançamento. A única coisa que eu sei falar é essa. Eu aprendi. Hoje eu vou te dizer que eu quase não sei, porque é uma coisa que a gente não praticando, a gente perde... É um idioma difícil, muito, né? Muito. E aí você não usando, não desenvolve. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano. Passei pela Deutsche Telekom e pela Bayersdorf, que é a Nivea, na verdade. A Nivea é um produto, mas todo mundo conhece a empresa como Nivea, mas na verdade é Bayersdorf. Porque ela tem várias outras linhas, Eucerin, enfim. E aí voltei pro Brasil, acabou meu intercâmbio. Eu realmente amei morar na Alemanha. Nessas 2 empresas, você estava na área de RH? Estava na área de RH. Sensacional, Lu. Eu estava na área de Employer Branding, então a gente estava criando uma marca muito legal, uma campanha muito legal na Nivea, que era Our products work for you, why not work for our products, né? Traduzindo, nossos produtos funcionam para você, vem aqui para trabalhar em prol desses produtos, né? Então, é muito essa questão... Por que a Nivea é muito conhecida e a Bayersdorf não? Então, a gente estava aumentando tanto a questão intercultural ali, de a Nivea é uma empresa alemã, a sede é em Hamburgo, ela é muito forte ali, mas ela não era... uma empresa tão desejada por outros jovens na Europa e precisava dar uma engrenagem na internacionalização da empresa. Então, eu entrei na área para cuidar disso, ajudar, obviamente, eu me achava super importante, na minha inquietude da minha juventude, mas eu era só uma estagiária, mas eu me achava a parte essencial do projeto. A empresa não funciona sem mim. Por eu ser... Isso tem muito a ver com ownership. Exato, acreditar em você, senso de dono. Senso de dono. Não, e eu falava assim, gente, mas isso aqui tá em alemão. A pasta de carreiras faz sentido tá em alemão. Se eu não tô entendendo, como é que o candidato que a gente quer atrair incluir, né? precisa passar por essa fase, né? Então, eu me achava assim, que os meus palpites eram... Mas, de fato, era uma pessoa que eu tava revisando todo o Candidate Experience. Tirando os né? Eu nem sabia que chamava isso na época, mas no fundo é isso. Você tá fazendo o Candidate Experience. Se o passo a passo... Lu, vou ter que segurar sua mão. Ixi, tá vendo? Não, porque eu faço isso, né? Eu tenho que ficar me segurando aqui. Lembra que eu falei que você ia esquecer das câmeras e começar a batucar? É meu primeiro podcast aqui, né? Jura? Achei que você tá super desenvolto. Achei que você já tinha gravado 1000 vezes. Relaxa. E aí, depois voltei para o Brasil, fui para uma outra empresa alemã, só que daí, quando eu fui para essa empresa alemã, que era também uma indústria, a gente perdia muita agilidade de resposta, muito pouco poder de mudança de processo. Tem que ir lá para a sede. 3 semanas não tinham respondido e-mail e tudo parado ali, né? Eu falei, não tem esse ritmo assim, né? É difícil. Fiquei 1 ano, vi que realmente o ambiente... Eu preferia Eu falei, eu acho que quando eu tava na Deutsche Telekom... Mais dinâmica. Já tava se falando muito aqui de Great Place to Work, de empresas de TI. Eu falei, cara, eu acho que é legal esse tipo de empresa, porque empresa que não tem produto, você se preocupa muito com as pessoas. E essa é a minha pegada. E aí comecei a procurar... Pessoas. Empresa que não tinham produtos, que tinham pessoas. Empresas de serviço. Né? Empresas de serviço. E aí foi um casamento bonito que eu tive com a Dextra. Não, pra mim talvez uma das maiores transformações que eu soube, né? Eu não vi, porque eu não estava na Dextra. Até brinquei com você no início do podcast, antes de fundar a Performa, uma das empresas... Quando eu estava pensando em me movimentar, né? Acabou que o movimento foi fundar a Performa, né? Mas quando eu estava pensando em me movimentar, a Dextra foi uma das empresas que eu mais olhei, né? Porque... Não passou no processo. Não, fui reprovado. O processo foi bom. Parabéns. Funcionou o processo. Sarrafo alto. Não cheguei a me candidatar, mas conversei com muitas pessoas. Eu tinha uma grande amiga que trabalhava lá na Dextra e ela ficava, Léo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Denise, né? Vem pra cá. Eu ficava naquela, do tipo assim, puta, não sei. Ela falou, não, tem uma vaga aqui que é a sua cara, vem pra cá. E aí depois eu acabei conhecendo o Dude, assim, conheci informalmente, bateu um papo. Ele também é outro cara genial. Aqui também. Ele é um cara bem legal. Ele é foi genial. Um verdadeiro líder, assim. Eu acho que todos os sócios fundadores da Dextra
uma das coisas que funcionavam muito bem, a receita é que tudo que era muito walk the talk. Então, coisas que eles acreditavam, os valores da empresa eram muito fortes por conta que era vivido de fato, Sim. né? E aí, em prática. O valor não é o que tá na intranet, é o que você vê as pessoas agindo daquela forma, né? E aí, eles davam muita liberdade, bastante autonomia. Eles falavam, cara, a gente é um bando de engenheiro aqui, a gente não é de RH. É isso que a gente quer, mas eu não sei como é que faz para chegar. Vamos. E aí, uma cultura... Você tinha essa autonomia. Quando você entrou, quantos funcionários a Dextra tinha? A gente estava beirando 100, né? Quando você saiu? 1.200, a gente escalou bastante. Conseguimos... Todo ano a gente estava ali no Great Place to Work nas cabeças. Teve um ano que a gente conseguiu o primeiro lugar do Great Place to Work. Foi um marco muito legal. Passamos por uma fusão que foi com a Sync. Então, teve crescimento orgânico, teve crescimento não orgânico. Então, a gente incorporou uma das empresas que tinha mais ou menos 300 pessoas, que tinha sede em Curitiba, e uma cultura muito parecida com a nossa. Em muitos momentos, assim, você vê o dono fazendo isso, cara. O que eles têm de melhor que a gente? Porque a gente não precisa ser melhor em tudo. Sim. O que vocês tiverem de melhor, a gente vai adotar. Boa. Então, assim, a gente colocava uns times pra conversar e, tipo assim, gente, pra que você vai ficar brigando por uma ferramenta XPTO? Ah, essa é melhor? Mata, muda o processo, vamos melhorar. Uma coisa que a gente tem que ter certeza. Adaptabilidade na veia, né? Tudo vai sempre mudar. A gente tem que acompanhar as mudanças sempre pensando em melhoria contínua. Principalmente numa empresa que está crescendo, muito né, legal. Lu? E a gente vê isso acontecer na performance. A gente também vem num processo de crescimento muito grande nos últimos 3 anos. É muito engraçado, né? Porque é o que acontece lá no dia a dia. Ó. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Pode até ser, mas no mínimo revisar, você vai ter que revisar algo. Né? Exatamente. E a gente vem mudando, evoluindo, alguns processos vão se tornando um pouco mais burocráticos. Infelizmente, quando a empresa cresce, você precisa de um certo nível de controle, que quando a empresa tinha 10 pessoas, você não precisava. Exatamente. Né? Agora, com 200, já é um pouco diferente. A gente já precisa ter... E tem a dor do crescimento, né? Porque é uma empresa que fala assim, não quero ter política. E dói. Daí você fala, cara, mas eu preciso de uma política. Porque se eu não tiver, cada um vai interpretar de um jeito. Isso. E aí... as pessoas vão ter bom senso. É uma das coisas que a gente mais... Eu penso em RH. Qual que é o critério? Porque se a gente não tem critério para as coisas, o seu senso de injustiça, ele vai crescer. Então, assim, eu vou... mas qual que é o critério? Né? Porque daí você começa... porque daí tem preferência, tá enviesado. E tá mesmo. Então, em alguns momentos, quando a gente... Desde o processo seletivo, uma das coisas que a gente fez... quais são os nossos valores? Quais são as competências que a gente quer para esses valores? Então, as competências que a gente usava para contratar, a mesma régua a gente usava para promover. Boa. Então, uma das coisas mais difíceis no GPTW a pergunta, você acha o seu processo de promoção justo? Geralmente, as pessoas acham que não. O nosso índice era altíssimo. Coisa de 90%, porque as pessoas entendiam o critério. Genial. E aí, é doído, né? Mas é verdade, olha só. E realmente, o que acontece é isso. Quando não tem critério, vira preferência. Exatamente. Vai ser promovido quem o Léo quiser, quem o Samir quiser. E não é assim. Aliás, eu influencio muito pouco isso. Exatamente, isso que eu ia falar. A gente nem influencia mais, porque o tamanho da empresa já tem toda a gestão. Né? A gente está mais na decisões mais estratégicas. O operacional, ele realmente a empresa roda sozinha. Então, mas realmente, né, precisa, quanto mais questão claro... do critério, ele é muito esclarecedor. Tem que estar claro para todo mundo. Para todo mundo. Quem está entrando, para quem está lá dentro, para quem está crescendo. É um ponto legal para a gente observar mesmo. E é muito legal, porque assim, aí o líder, os sócios, eles vão estar... Porque antes era assim, você tem dúvida, o que você faz? O pessoal vai te parar. E o que você acha disso? Isso não tem nada a ver, como opinar naquilo. Fala assim, cara, não sei, né? Então, assim, a questão de critério deixa tudo muito mais... claro e fluido e pronto para escalar. Porque você não tem que parar os tomadores de decisões principais, que muitas vezes não estão ali contextualizados daquilo. Tomar uma decisão sem informação. Exatamente. E aí a empresa vai crescer como? Com bons líderes, boas pessoas no lugares certos. Então, essa virada de chave de vamos transformar em competências, vamos fazer políticas, vamos fazer os comitês de méritos, né? Você envelopar todas essas práticas de gestão de pessoas e colocar liderança a bordo, foi realmente transformador. E nessa época da Dextra, Lu, você pegou meio que uma folha em branco no RH, né? Já existia um RH lá, mas ele estava muito embrionário ainda, né? E aí, a gente teve uma mudança de posição de liderança e eu assumi
relativamente muito nova, aquela posição de liderança. Então, a gente estava brincando, né? Você tem que estar preparado para a sorte. Foi sorte, mas você tem que estar preparado, né? Exato. Então, eu nunca parei de estudar. Eu tenho, sei lá, umas 3, 4 pós-graduações da PUC em desenvolvimento do potencial humano, em psicologia positiva, em curso de liderança. Porque é um assunto que eu adoro, me aprofundo. Então, eu tô sempre tentando entender o que tem de novo no mercado, por que aquela empresa conseguiu sucesso em tal coisa. Eu gosto muito de benchmark também, porque benchmark é para você entender qual foi o caminho das pedras para aquela empresa chegar lá. Pode ser que não faça o menor sentido para você, mas você fala... Mas é legal conhecer. É legal. Aquela bússola, se eu precisar, foi assim. Então, você tem que sempre fazer benchmark entendendo qual que é a sua realidade. Que eu acho que hoje, muitas empresas, principalmente na pandemia, foram fazendo... O que faz com as cadeiras? Aí todo mundo foi... Tal tempo a pessoa tá entregando cadeira, entrega também, né? Você tem que ter aquele senso crítico, tá? Funciona para você? Seus colaboradores estão precisando das cadeiras? Peraí, vamos dar um passo para trás. Hoje a gente para da risada, né? Alguém pediu cadeira, né? Foi loucura, Deixa eu te falar, foi o momento mais desafiador da minha vida. De todo mundo, eu acho que foi uma loucura. E eu já falei isso aqui... Agilidade na veia. Já falei algumas vezes aqui, foi muito engraçado isso quando veio... A gente fechou dia 17 de março, né? 17 de março a gente desmobilizou. Eu tava trocando uma ideia, eu, o Samir e o André. Na Dextra foi sexta-feira 13, eu lembro. Dia 17 devia ser segunda, uma terça-feira. Foi isso? Terça ou quarta? Foi. 13, 14, 15, 16, 17. Terça-feira, exatamente. Né? Eu lembro que eu fiquei no escritório até tarde, escrevi uma carta aberta para a equipe da Performa, né? Desesperado. Cara, eu era o cara da área comercial. Então, eu vivia dentro do cliente. Eu já não ia no escritório mesmo, né? Porque eu vivia dentro dos clientes. Eu não tinha nada para fazer, eu ia pro cliente. Para fazer nada no escritório, eu faço nada... Ali, fazendo relacionamento. Exato. E apoiando na resolução de um problema, ajudava a fechar um negócio, tal, não sei o que, beleza. Aí a gente foi bater um papo, nós três. Eu tenho um amigo que morava na China, né? E ele vinha me falando, né? De como é que as coisas estavam acontecendo e tal, não sei o que. Eu lembro que eu falei, olha a minha previsão. Eu falei, galera, isso aqui é sério. Se preparem que a gente vai ficar umas 3, 4 semanas em casa. Olha a gente não tinha ideia do que estava vindo, eu não tinha ideia. Né? Tipo assim, talvez tenha sido a falha, a minha maior falha como líder. Não ter percebido o tamanho do problema. Que no final, a gente, se transformou... Tudo bem, a gente era uma empresa de TI, então um monte de desafio... A demanda cresceu. A gente já não tinha... Né? Você estava nessa época onde? Na Dextra. Tava lá ainda. Na Dextra. Como é que foi para você, assim, receber um monte de pergunta que às vezes você não sabia como responder, né? Você tem uma responsabilidade... Como é que você sente até mal, porque geralmente o RH tem que ter resposta, né? E a gente falava, estamos no momento incerto. Eu fiquei com essa curiosidade. Aí quando a pessoa fala, cara, eles não têm plano B, aí todo mundo parece que dá uma insegurança maior ainda, porque eles não tinham plano. E aí eu pensei, um mês antes da pandemia, eu tava num evento de recrutamento em São Francisco, que foi muito, muito legal. E eu vi aquela galera de máscara, falava, nossa, o que você tá usando máscara? Um mês antes, eu falei, nossa, gente, o que é esse povo de máscara? Daí a primeira coisa foi assim, e as máscaras? Tinha um povo de máscara não sei aonde, né? Então a gente começou... e aí a gente teve a sorte de estar no cenário de ser uma empresa de TI. Sim. Gente, pega seus equipamentos... Sim. Isso! E na Dextra, pelo menos, a gente sempre teve essa questão. Eu, por exemplo, né? Eu sou mãe da Olivia, que tem 9 meses, do Henrique, que tem 5 anos. E foi um acordo que eu tive com o meu chefe lá, né? Quando eu tive filho. Eu já fazia 2 vezes por semana home office. Legal. Antes disso, poder. E aí, tinham algumas pessoas que tinham esse modelo híbrido, isso antes mesmo disso ser padrão. E que, pra mim, tinha tudo a ver com a cultura da empresa. Essa questão de confiança, flexibilidade. Autonomia. E aí, eu falei, gente, se isso funciona pra mim, todo mundo vai ter que se adaptar um pouquinho, mas vai dar certo. Sim. Então, a gente tinha muita confiança de que o nosso mercado e nossa estrutura estava pronta. Agora, pra quem teve que... era manufatura, depende... Call center na Mutante, por exemplo, quando eu mudei, eles não pararam o coisa de call center. A gente teve muito caso de doença séria ali dentro, né? E aí, a gente tá brincando. A gente tem que dar um jeito nisso. E aí, lá foi muito mais sofrido.
Porque até então você não tem... tem... A Mutante tinha uma operação de call center? Tinha. A Mutante, ela é... Bom, pra resumir a história, né? Depois da Dexter, eu fiquei 8 anos e pouquinho lá. Já tinha esse convite o Ale Bichi, que é o CEO da Mutante, já tinha me chamado. O RH da Dexter tá redondo. Agora eu tenho uma holding aqui com 5 empresas. Sim. Vem me ajudar aqui. Só que a Mutante era assim em São Paulo. E aí tinha questão de deslocamento. Quando a gente vira 100% remoto, com problema em todos os RHs, cara, vem aqui, a gente precisa cuidar da estrutura e ajudar os RHs como holding. Então, para mim, foi um mega aprendizado, um mega desafio. Várias realidades simultâneas. E aí a gente vê, porque... O que funcionou muito na empresa X, na empresa Y, não funcionava. Não é pegar a mesma fórmula e replicar, mesmo sendo tudo empresa de tecnologia? Não. Você pode pegar a fórmula, a receita do bolo, do quando a gente ganhou o primeiro lugar, do Great Place to Work. Não vai funcionar. Por quê? Então, porque quando a gente fala de cultura, liderança, gestão, fórmula de gestão, processos. Então, cada empresa tem a sua peculiaridade. Legal. E o RH tá lá para apoiar aquela peculiaridade. A gente não tem que... Quando a gente fala de RH estratégico, não é o sintoma, é a causa. Né? É a causa. Então, você tem que mergulhar na gestão, entender o que está causando aquilo. Então, né, quando a gente foi fazer erro da pesquisa de clima, porque daí ele teve uma ideia, né? Vamos entender como é que tá o clima em cada empresa. Aí, primeiro que não tinha as perguntas, ele queria perguntas padrão, para entender, para comparar. Poder comparar. Então, comparativo. Pergunta X não cabia, porque, né? Nem fazia sentido. Nem fazia sentido. Então, a gente entrou do tipo, então o que vão ser perguntas mandatórias, o que são perguntas opcionais, o que você quer saber. E aí, a gente viu que teve empresas que tiveram perrengues, né? O problema da cadeira era pequeno, né? Problema pequeno. Sim. Eu acho que o TI, o que acontece, pelo menos foi a realidade que a gente viu do nosso time, né? A maioria do nosso time já tinha um escritório em casa, porque os caras são desenvolvedores. Ele tem um computador na casa dele. Né? O hobby dele, final de semana, é programar. Apesar dele ter o laptop da empresa, ele também tinha a estação de trabalho dele, que ele usava para jogar, estudar, qualquer coisa. Foi diferente. Né? Foi diferente. A ida pro home office foi muito tranquila. Né? No final das contas, quem sofreu mais fui eu. Eu mesmo. Cliente o tempo todo, no que fui quem mais sofreu. Não tem mais cliente para ir. Só queria reforçar um ponto da sua resposta que eu achei animal, que foi essa questão da confiança. Você falou, faz uma pergunta que às vezes você não sabe a resposta, mas vocês conseguiram transmitir confiança. Né? Confia aqui, né? Então, acho que é importante também você... para ganhar confiança, transmitir a confiança, né? Que a gente vai confiar em vocês, que a gente sabe que isso vai acontecer e vai dar certo. Não se sabia, porque realmente não tinha certeza de como ia ser, mas, beleza, confio na Lua aqui. Então, acho que legal que você falou rapidamente. E a questão da vulnerabilidade dos líderes, né? Eu acho que dessa vez... Transmite também a credibilidade, a confiança. Todos os líderes que se mostraram, cara, a gente não tem respostas, é um cenário novo, cenário de pandemia, nunca passamos por isso. A gente quer todo mundo no barco, a gente quer sair... Né? Então, teve muito momento ali dos líderes, eu acho que foi o MBA de liderança para todo mundo que estava. Exatamente. E aí, o que a gente fez? Eu lembro que, enxurrada, minha caixa de e-mail da galera da empresa, me perguntando, do tipo... Aí eu peguei e ia comunicando com o pessoal, né? Falei, pessoal, isso aqui eu não tenho resposta. Lembra que teve aqui, não sei se você acompanhou aquele movimento do Não Demita. Não Demita. Quando a gente se tornou signatário do Não Demita, aí... todo mundo relaxou. Falou, beleza, a empresa... preocupação porque tava todo mundo preocupado com isso. Cara, a gente tá em pandemia e aí eu vou ficar sem emprego. Eu falei, galera, não vai ser ninguém Foi demitido. bem polêmico esse movimento, né? Porque como que você, como dono de um negócio, consegue garantir isso, sendo que... Se a sua receita não tá garantida. Se a sua receita não tá garantida. Então, cara, a gente louco, pode quebrar a empresa. Foi muito polêmico. A gente tava num cenário positivo, né? De caixa. E então, pra gente, isso deu a tranquilidade. Pra gente transmitir a tranquilidade. Porque aí o time voltou, teve uma pequena queda de produção, não teve jeito, a gente notou tá todo isso, super né? abalado, né? Mas depois, rapidamente, a gente recuperou e aí pra gente foi um período, eu já falei isso algumas vezes, uma pena que precisou de uma pandemia, Sim. né? Mas isso destravou um monte de nó. Acelerou muita coisa. Como toda grande crise,
gerou um monte de evoluções que eu acho que a gente nem deveria voltar para trás. Eu estou bem à vontade com o híbrido. Né? Eu particularmente gosto muito de ir para o escritório. Então, eu vou. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai. A gente está híbrido, atende, né? E tem funcionado bem. Como você... Hoje você está... A gente está no modelo... Eu estou na Automa Lógica hoje. Um novo desafio como diretora de RH da Automa, que é uma empresa também de tecnologia, mas também tem uma parte forte de engenharia e serviços, porque ela... Soluções para empresas de energia. Quantos então, colaboradores? Tem 200, a gente está com 200 Legal. Colaboradores. Legal. E aí, a gente está no momento de... A gente recebeu tem um fundo, né? Então, a gente está... profissionalizando um monte de coisa ali dentro, né? Uma empresa que tem uma parte de ESG muito forte, porque tem um impacto climático muito, muito potente nas soluções. Soluções para empresas de energia. Isso. Através do código, ela consegue potencializar o poder de uma usina 3 vezes. Então, assim, é um impacto de carbono evitado muito forte. Então, eu tô agora... novidade. O comitê de ESG, para mim, é tudo novo. E aí, eu descobri que o ESG é um nome novo para coisas antigas. Sim. Porque a gente a gente já fazia isso há muito tempo. A gente já fazia há muito tempo. Quer se preocupar com questões de gestão, documentação, diversidade, né? Então, impacto social, impacto, né, de ambiental. Então, mas é legal que hoje tem um comitê que vai endossar as práticas de RH, né? Então, eu falo, não, que legal, a gente tem que contratar mais mulher, não porque a gente quer, mas porque por trás tem aqui um comitê que vai ter isso como uma prática, como objetivo, como meta, né? E hoje vocês são híbridos, né? Híbridos. Eu também gosto bastante de ir para o escritório e eu também adoro a minha flexibilidade, às vezes, de vou levar meu filho na escola. Isso né? é muito legal. Então, eu acho um equilíbrio perfeito. Acredito, sim, que existem posições que vão performar 100% remoto. Então, uma das perguntas e umas coisas mais difíceis do processo seletivo era... Você achou a mosca branca do olho azul e aí você tem disponibilidade... Pra mudança, preciso ver com a minha esposa, né? Eu vou ver com a minha esposa se eu tô com vontade de mudar. Meu Deus do céu. Eu li ontem, olha que louco, eu li ontem um artigo legal. que falou a seguinte headline. Não sei se vocês viram no LinkedIn, não lembro o autor agora, depois se eu lembrar dos créditos. Trabalhar remoto não é home office. Né? E as pessoas confundem isso. Qual que é o ponto? Ele falou assim, gente, trabalho remoto é totalmente diferente de home office. O que é trabalho remoto? Que é a realidade de hoje. Hoje a gente não é mais home office, é trabalho remoto. Trabalhar remoto é trabalhar de onde você estiver. Então, você está no escritório, você está num coworking, você está num cliente, você está viajando, você está... Isso não volta atrás. Ah, não, eu sou contra. Olha que louco que foi esse artigo, muito legal, depois te mando. Tem empresas que até a gente conhece, até clientes, enfim, parceiros, que não, todo mundo tem que estar presencial no escritório. Falei isso semana passada. Teve cliente nosso que já meteu o top-down. Normal, tem 4x1, 3x2, mas mesmo no dia que está no escritório, pelo menos uma pessoa não vai estar presente presencialmente. Então, você está fazendo o quê? Videoconferência. Então, pensa a quantidade de pessoas, mesmo nas empresas full presencial, estão fazendo o tempo todo videoconferência. Está fazendo o quê? Trabalho remoto. Você não entendeu? Então, Faz todo sentido. Você tem que desenvolver habilidades e forma time zone. A gente não tem como ter presencial. A gente tem cliente na Noruega, a gente tem cliente escritório em Portugal, na Polônia, Itália, a gente tem equipe. Como é que você vai fazer presencial? Então, essa realidade a galera está confundindo. Né? Isso aqui sou contra o home office. Não, amigo, peraí, trabalho remoto não tem contra ou a favor. Muito bom, uma realidade é uma do mundo. realidade. Então, você tem que desenvolver habilidades, ferramentas, métodos de acompanhamento ou de entrega que tenham certeza que isso não tem como voltar atrás. Trabalho remoto é uma realidade. Perfeito. E eu acho que essa confusão veio porque a gente teve que se adaptar tanta coisa em tão pouco tempo, que eu acho que confundiu. Todo mundo não teve tempo de pensar, avaliar. Não foi uma coisa estudada, né? Foi uma decisão foi que uma foi... loucura. E aí, não, eu sou contra, eu sou a favor. Isso. Mas já mudou, né? Então, eu acho que tem ônus e bônus, mas eu acho que o modelo híbrido, de forma geral, ela tem um bom equilíbrio. Aí, de você estar junto. Uma pergunta, voltando na época ainda da Dextra. Como é que foi o processo de... a fusão com a Mutante, né? Quando a Mutante adquiriu a Dextra, como é que foi essa transição de sair de uma empresa e entrar em um grupo
com uma cultura diferente, com uma forma diferente de encarar negócio. Como é que foi esse momento para vocês? Eu acho que... particularmente foi um crescimento de carreira, em termos de cargo mesmo, mas em termos de escopo, de desafio, sabe? Que você fala assim, gente, sabe, sei lá, uma pessoa que vai para São Paulo a primeira vez, você fala assim, gente, né? Que é isso, tem né? tudo isso aqui, né? Isso aqui do ladinho eu não sabia, né? Eu saí totalmente da minha zona de conforto, porque na Dextra, de fato, as práticas o RH já era maduro e já estava tudo consolidado. Aí aí eu fui e falei assim, cara, são vários problemas simultâneos, né? E a Mutante também estava se consolidando como... A Mutante era nova, então estava se consolidando como marca. Então tinha um amadurecimento, e o que não é tão... Né, porque depois eu tive uma outra experiência em holding. O que acontece na holding, geralmente? Ela está madura o suficiente para ela comprar adquiridas e dar as cartas. Isso. Na Mutante era ao contrário. Ela tinha adquiridas, como por exemplo a Dextra, que tinham práticas mais maduras do que a dela. Mais consolidadas, sim. E aí, quando a gente tentava impor uma pesquisa de clima, a Dextra falava, imagina, eu vou rodar... Depois que eu fui, né, eu falava, Dextra, você tem que fazer isso. Eu não vou fazer. Eu falei, que chato. Você trabalhou dos dois lados do balcão. Ai, agora eu entendi. Ele precisa comparar, você não tá sozinho no mundo, você faz parte de um ecossistema, né? Então, você começa a ver as coisas com outro olhar e se entender. Então, de fato, a gente... Olha, a hora que você olha o resultado, tem empresa que tá bem, tem empresa que tá mal. E aí, se você, sei lá, você vai tentar... São coisas que você vai aprendendo. Cara, não dá pra nivelar tudo, mas... nivelar empresa de fim de ano. Um pepino que RH adora resolver, né? Nossa. Mas o cara que ganhou a cesta de Natal vai reclamar do cara que ganhou o voucher. E o cara que ganhou o voucher vai querer a cesta de Natal. Então, assim, dentro hoje de um mundo de holding, de empresas múltiplas, eu defendo muito de dar autonomia, porque ninguém melhor do que quem está lá dentro vai saber como gerir aquilo. E talvez as empresas que têm o portfólio, vocês precisam de KPIs. Você não precisa controlar o dia a dia, você não precisa controlar, por exemplo, a gente, de fato, entrava na operação e aí a gente queria controlar tudo. Mas essa é a estratégia da empresa antes. Então, ATS, que é uma ferramenta de gestão de candidato. Eu falava, não, todo mundo tem que usar mesmo. Se eu estou controlando SLA de candidato, satisfação, eu não vou entrar em 12 ferramentas diferentes, né? Todo mundo usando essa. E aí a gente parou para pensar, a gente nunca entrou para controlar isso, porque não era nosso papel. Então, tudo bem eu trazer uma lista de KPIs ou indicadores que eu, como holding, preciso saber. Cada um pode usar a sua ferramenta, cada um pode usar desde que me dê as mesmas informações. Exatamente. Então, mas interessante isso. Essa história, resumindo, é assim, mas na prática... Você deu um excelente exemplo, né? Autonomia com responsabilidade também no nível, não pessoas, mas no nível empresas, né? Um outro nível, um outro jogo, vamos chamar assim. De estabelecer metas claras, de ter nortes claros do que a empresa precisa fazer para crescer, quais as ferramentas que ela precisa, apoiar a estratégia, mas não necessariamente as ferramentas. Então, foi um aprendizado muito bacana ali, quando que a gente passou em 2 anos ali, foram 7 M&As. Ela é uma empresa que... É uma holding também? É uma holding, a gente comprava sempre empresas de SaaS. SaaS. De SaaS, focadas em SaaS. De empresas de tecnologia de middle market. Tá. E aí, quando a empresa... a tese do fundador era uma coisa meio Constellation Software, assim. Ter uma gama de empresas, portfólios que se complementavam. E aí, com a mudança de mercado, acho que tende a ser mais uma venture capital, assim, né? De ter, mas não gerir a empresa. Não gerir as empresas, só isso. ser uma... Acho que a gente aprendeu bastante coisa em relação a isso. Porque, tipo assim, hoje parece óbvio, né? A gente vai sempre depois que a onça tá morta, é muito mais fácil fazer análise, né? O engenheiro de obra pronta, né? Mas me parece muito mais desafiador, realmente, eu vou adquirindo empresas diferentes e eu vou levar o meu modelo de gestão inteiro para a empresa, incluindo ferramentas, porque aí se eu vou incluir ferramentas, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou matando o modelo que aquela empresa construiu até o momento e colocando o meu. E ainda vou ter que treinar as pessoas, adquirir ferramentas. A empresa já está vindo com um conjunto que eu tô totalmente alinhado contigo. Cara, você precisa me reportar isso aqui. Como você vai fazer para chegar nesse número? Confie em você. Confie em você, tem que confiar. Tem que treinar. Mas você tem que não tem microgerência, né? Porque senão é isso. Eu comprei algo e mato para poder botar o meu modelo.
É muito difícil, eu acho super desafiador. E nesse... Não, mas vai gerar um tema ali do value creation, né? Que chama, mas você... Hoje a gente percebeu com o andar da carruagem que você não precisa estar em tudo para você ter o value creation. Pelo contrário, você tem que estar ali mais na estratégia, né? Então, foram aprendizados muito, muito ricos também, uma diversidade. A gente entrava, de fato, na operação e aí a gente falou, não, a gente tem que cada vez sair. Você vai, prepara. Então, tinha, de fato, um playbook ali de RH, do tipo, quais são as melhores ferramentas para você contratar. Então, a gente chegou a comprar empresas que não tinham um RH, tá? Então, de fato, ali você precisar de uma ferramenta, quando não tinha, necessário. A partir do que eu estou comprando empresas que já têm uma cultura, aí a gente falou, opa, não tem fórmula que vai seguir. Então, a gente começou a entender que aqui precisa eu vou precisar de mais esforço, aqui menos, aqui deixar rodar sozinho. E aí, a ideia ali atrás de todo mundo é padrão, ela é uma teoria, né? E para o cenário brasileiro, quando você para pensar 7 M&As em 2 anos, é muito agressivo. Foi mais ou menos isso. A gente não tem esse apetite todo aqui no Brasil. É realmente uma tese bem disruptiva. Qual que era o seu papel como... Você estava como RH Eu estava também, como gerente né? sênior, tinha uma Sage Row, que era a Carol, que é uma líder também, que eu tenho. A gente criou uma comunidade ali muito forte para se ajudar. E aí, assim, a gente estava apagando incêndio o tempo todo ali, né? Então, Mas a gente conseguiu certificar todas as empresas no GPTW, quase todas as empresas. Que legal. Nossa, então você não estava com uma foco só de fazer a transição? Não, teve RH que a gente montou do zero. Uau. Entendi. Teve bastante coisa. E aí, teve empresa que a gente falou, pra você gerir, você precisa de alguém para tocar. Vamos contratar aqui um time. Então, ajudava a montar também um RH local. Foi bem desafiador. Trazer processos. Participar das due diligências culturais. Uau. Era bem legal. Esse processo é desafiador. E aí, agora, na Automa, é uma empresa que a cultura já é muito forte e não tem processos de RH também. Então, é muito louco isso. Isso eu nunca tinha visto. A cultura já existe, porque é uma empresa que não é uma startup, ela já existe há 18 anos. Mas não tem processos ainda muito claros, esses critérios que a gente falou. Então, a gente está criando plano de carreira. Preparando a empresa para escalar. Preparando a empresa para escalar. Eu fiquei queria voltar num ponto do ESG que você comentou, até um link com outro papo nosso que a gente teve também. Como é que você vê hoje isso? Tudo bem, às vezes já fazia, mas não tinha esse nome. Né? Mas qual que é o papel, por exemplo, do RH hoje? Você falou de comitê de ESG que tem hoje e tal, mas isso normalmente nessa sua trajetória e nas empresas que você conhece, fica dentro do RH, fica fora, participa? Como é que você tem visto assim, exemplos e talvez qual que você acha que é o modelo ideal, vamos dizer assim, falando desses comitês aí de sustentabilidade, diversidade? Não tem um modelo certo. É igual o DP, né? Empresa que vai responder para o financeiro e tem empresa que vai estar dentro do RH. E não tem um modelo certo, tem um modelo que vai funcionar para a sua empresa, né? Dentro da Automa, a gente colocou no chapéu do RH, então, de fato... O comitê de ESG está com você também. Não, tem uma analista uma coordenadora de ESG. E aí ela organiza o comitê que tem pessoas de várias áreas. Então, tem pessoas de operações, de segurança do trabalho. Perfeito. Mas o dono do comitê, vamos chamar assim, é como se fosse ela que tem que... Ela tá dentro do RH. E aí, a gente vai trazer principalmente questões de governança, né? Que precisam estar ali... claros, precisam de metas. Então, a gente está, no momento, eu estou aprendendo bastante sobre esse tema, a gente está construindo a nossa matriz de materialidade. Também. A gente está num projeto disso. E aí é super... E aí, o que eu vejo? Se nessa matriz tem um tópico que o RH ali vai ser diversidade, por exemplo, diversidade. 90% dos meus stakeholders, clientes, colaboradores, entendem que diversidade, até porque a gente está na era da diversidade, é uma questão importante, vai entrar na minha meta de RH trazer... Cuidar para que essa diversidade aconteça. Exatamente. Sim. Então, estabelecer práticas desde o recrutamento até cuidar das pessoas que são diversas, que também não adianta você trazer e as pessoas não se sentirem bem no ambiente. Sim. Então, desenhar todas essas estratégias para a gente
atender a matriz de materialidade da empresa. Precisa de um software para gerenciar, fala com a gente. Pode deixar. Matriz, a nossa tá bem manual, então vamos ter que tem umas novidades saindo do forno aqui. A gente está construindo uma plataforma bem legal de ESG e um dos módulos é a construção e manutenção da matriz que legal. De materialidade. KPI, tudo vai estar lá. Que legal, a gente está fazendo tudo, né, de planilha e para mim tudo é um assunto muito novo, assim. Então, eu falei, gente, como é que constrói essa matriz? E agora já estamos ali rodando a pesquisa, já tá no forninho ali. Boa, legal. Muito legal. Lu, com esse monte de experiência, né, que você tem, né, se você pudesse eleger, quais foram os principais momentos da sua carreira que você fala assim, puta, passei de nível? Eu gosto de fazer essa pergunta porque as pessoas assistem isso, né, e falam assim, puta, cara, eu nunca vou chegar lá. Olha a posição que a Lu tá, olha a posição do Léo, do Samir. Cara, e a gente veio lá de baixo. A gente começou, todo mundo começou como júnior. Não tem outra definição. E eu tenho... Estagiária, né? Tem alguns marcos na minha carreira que foram realmente muito importantes, né? Para você, quando você olha para trás, né? Onde você vê que foram os seus grandes saltos? Legal, Léo. Eu acho que o inconformismo é uma coisa que foi característica. Então, assim, eu acredito que liderança tem uma parte inata, sim. Então, aquela criança que é mais comunicativa, que ela se importa mais com as pessoas, ela chama as brincadeiras, mas também a gente aprende muito. Eu acho que toda essa parte de liderança, ela é totalmente aprende, né? A gente aprende. Sim, é treinável. Minha filha chama Luísa. E é exatamente assim. Então, assim, eu acho que uma pessoa que nem o perfil da sua filha, ela vai talvez ter mais facilidade, mas ela vai ter um monte de coisa pra aprender. Sim. Porque empatia, que é uma coisa super importante pro líder, ele vai ter que treinar. Não adianta ele ser só comunicativo e não ouvir. Então, eu acho que esse inconformismo... Chegar impondo as brincadeiras. Não, vamos fazer tal coisa de tal jeito, aliás. Você tem um inconformismo e você nunca... Eu nunca me senti pronta, sabe? Do tipo, isso eu já sei, não vou aprender. Não, legal. Eu sempre quero saber mais. Então, eu acho que uma das rodadas que mais difíceis, quando eu entrei no mundo de TI, eu falei, o que esses caras fazem? Eu não entendia, né? .NET. Eu falei, grudei no doce, falei, posso ir num cliente com você? Eu quero entender como é que você vende esse processo. Pra eu entender o que a pessoa tá comprando, pra eu entender o que a gente faz, né? Então, assim... Até pra eu saber quem eu vou trazer. Pra quem que eu vou trazer? Então, que tipo de dores que a empresa supre hoje? Qual tipo de projeto a gente faz? Quem que compra a gente? Quais são os profissionais que atendem? Então, ninguém nunca falou pra mim, falou assim, se você fizer isso... Mas eu entendia que eu precisava de um cenário Lu, parece maior. Até que o pessoal da Performa ouvir você fala, cara, o Léo que falou pra ela dizer isso. Eu acho que todo mundo tinha que ir no cliente. Não interessa a sua posição dentro da empresa, você tem que conhecer o cliente. Eu acho também. É obrigação do tipo assim, como é que você vai acertar o tom da comunicação? Como é que você vai trazer gente? Como é que você vai gerenciar o fluxo de caixa se você não conhece a realidade do cliente que você atende, né? Cara, e eu vejo a galera criando distância do cliente. Não, eu sou do RH. Meu negócio é dentro de casa. Não. Esse negócio é fora. Eu fui em subestação de energia agora na automática. Eu falei, cara, eu preciso entender. Fomos numa subestação longe pra caramba. Falei, onde é o teu banheiro? Não tem banheiro aqui. Eu falei, quê? Você tem que ir não sei aonde. Aí o banheiro era... Tinha um banheiro, mas químico. Assim, era um banheiro bem entendi, assim... Entendi. E você tinha um por vez, porque era aquela subestação de energia que... Falei, cara, a gente tem que trazer um cara aqui que é super resiliente, que não é um cara que... as condições fui conhecer de trabalho, porque o cara vai lá prestar um serviço, certo? Mas ele não fica lá 15 minutos, né? Então... eu gosto de fazer essa visita, de entender quem são os clientes, que são as condições de trabalho, os fornecedores, que tipo de fornecedor. A gente foi num fornecedor agora na Automa, que a gente compra um painel de energia, mas os nossos colaboradores vão lá montar. Tá? Então, assim, a gente vende, não fabrica o hardware, né? Mas o projeto é nosso. Legal. Falei, gente, que coisa maluca. Tipo, se eu tivesse que colocar o fio, ia acertar aí tudo errado. Ainda bem que tem gente, cada um no seu quadrado. Ainda bem que tem gente ali que, né, super detalhista. Eu falei, olha o perfil, o cara tem que ser super detalhista, tem que ser aquele cara minucioso, né, super voltado pra qualidade, entendi. Então, né, pra subestação é
para montar isso aqui dentro é outro. E aí você já vai traçando o que você tem de job description com o que você percebe, né? Feelings are facts. Então, você vai juntando tudo, né? Eu queria te perguntar, perdão, qual que é o maior desafio que você vê hoje falando de RH como um todo, né? Por exemplo, na pandemia a gente teve um mega desafio, principalmente em tecnologia, que foi recrutamento, né? Então a gente, sei lá, tava turnover, recrutamento, trabalho global, falando de desafios realmente olhando como área de pessoas, né? Como um todo. Hoje, como é que está seu entendimento do mercado, né? Do mercado, de empresas, de tecnologia, o que você vê, cara, isso aqui está tranquilo, agora é o próximo passo, um próximo desafio que estamos focados nesse ponto aqui, por exemplo. De forma geral, eu vejo o mercado bastante focado em questão de diversidade e segurança psicológica. Mas, mais uma vez, né? Você tem que olhar e falar qual que é o meu desafio. Por exemplo, dentro da empresa que eu tô hoje, a gente está, não falando de transformação cultural, mas evolução cultural. Então, a gente não vai se preocupar com uma questão que talvez seja uma prioridade para o mercado como um todo, sendo que eu ainda estou cuidando de uma coisa mais de base, né? Então, de forma geral, essas são as grandes tendências ali da área de RH. Mas eu ainda acho que cada RH tem que rodar um diagnóstico e entender se isso é prioridade para você. Tá no seu nível de maturidade já. Às vezes você fala assim, não, para mim o meu maior desafio é capacitar a liderança. Quando eu tiver todo mundo rodando um processo, feedback, aí eu vou falar, tá, agora a gente está pronto para receber pessoas mais diversas? Porque quem está aqui dentro já não recebe feedback, né? Se a liderança não tiver... É pré-requisito, né? É pré-requisito, eu acho que pré-requisito para chegar nessa questão de diversidade. Quando você tenta acompanhar muito a tendência, você deixa de olhar para dentro. Legal. E employer branding? É algo, no seu ponto de vista, é RH? É marketing? Eu adoro esse tema. Então, para mim, é RH, né? Vamos lá. Jogar polêmica aqui. Boa. Muita polêmica. Eu gosto bastante de... Bom, eu acho que na Automa, que eu tô Automalógica, e eu chamo carinhosamente de Automa. A gente também, performance. Na Dextra também era bem compartilhado. Então, eu entendo que é um tema super sensível para o RH, porque o objetivo e a meta de contratar e ser admirado. É uma meta, do RH. Perfeito. Não é de marketing. Não é de marketing, mas os canais de comunicação e as peças de comunicação, elas têm que ser boladas juntas. Parceria. Né? Então, assim, a pessoa de comunicação... a comunicação é um assunto muito cross das empresas. Ela tem que se comunicar com o cliente, ela tem que se comunicar com o fornecedor. Aí, a hora que eu quero me comunicar com o candidato, quem que tá na linha de frente do candidato? É o RH. Isso. Né? Então, assim, quando você... eu acho que tudo gera aprendizado. Quando alguém recusa uma proposta, recusou por quê? Vai gerando dado. Então, a gente era muito aquele RH de dados, orientado sabe? Orientado a dados. People Analytics aí. Nem tinha esse nome ainda. Tinha esse mas nome a chique, gente né? Hoje tem. Aquele nome chique. Mas o Dudu sempre falava, aqui a gente é data-driven. Então, coloca tudo em dados. Então, uma pessoa recusou. Recusou por quê? Qual era o perfil dele? O que ele achou? Ele recusou por qual era o delta de salário que não vinha. E isso falou assim, cara, então se a gente aumentar, talvez, aqui o plano de saúde, eu vou me tornar mais atrativa. Entendi. O problema aqui era plano de saúde. O marketing... não vai chegar, talvez, nesse tipo de análise. Até porque tá olhando, não é o escopo deles. Não é o escopo dele, né? Não é incompetência, não é escopo. Não é escopo. Então, como ele não tá na linha de frente com o candidato, eu entendo que faz muito sentido o RH cuidar disso carinhosamente. E por onde começar? Imagina que uma empresa aí que tá ouvindo a gente, porque aqui o nosso público também tem muito startup, tá? Tem muito empreendedor, muito startupeiro, a empresa que já tá... no início da sua jornada, esse é o a gente também tem, né? Esse é o também tem um corporativo, clientes que tem mais de 14 mil funcionários, mas tem de tudo, né? Então, assim, até pra galera que tá ouvindo assim, pô, quero começar esse rolê aí, por onde eu começo, né? Falando especificamente de... Eu já tive a oportunidade de empresas extremamente grandes. Sim, e empresas isso que é legal. Startups, e aí eu gosto muito do universo de startup, porque eu não preciso de um processo para começar. Eu posso começar com o que eu tenho. E aí, na Dextra, uma coisa que deu certo foi começar com os dados, colhendo esses dados, participando. Eu gosto muito da metodologia do Great Place to Work, porque, de fato, ele reflete o benchmark do mercado, o seu benchmark. E você fala, cara, como é que eu tô aqui? Para eu chegar aqui, o que a minha galera vai dizer que eu posso melhorar? Treinamento, benefício, não sei o que lá. E a resposta para quem que tá dentro também vai estar fora, né? Então, eu gosto muito ali de... Começa com o que você tem. Juntar dados é uma ótima
receita para você conseguir convencer e mostrar para as pessoas. Tudo com número. Eu sou psicóloga, mas sou amiga dos números, então... Adorei, porque é muito que a gente acredita também, né? Não pode ser inimiga dos números. Os números estão ali para te ajudar, né? Exatamente. Geralmente, né? Ou para te mostrar, pelo menos, o que não tá ali. bom. Mas que já é um grande indício. Você saber que algo não está bom é ótimo. É ótimo. Porque você tem a oportunidade de melhorar. Como prioridade número 1, né? Exato. Essa questão de ser orientado a dados é realmente, de novo, parece óbvio, mas é que na hora de executar, não é tão simples. Não. Né? Porque depende de disciplina, de coleta de dados, depois de organizar análise dados, analisar dados. A brincadeira que a gente faz, é diferente você ter um banco de dados e um bando de dados. Né? Se você tiver um bando de dados, você não vai conseguir organizar. Você não vai conseguir organizar muita coisa. Com um banco, você já consegue fazer, já consegue ser um pouco mais assertivo. E aí é uma coisa que, tipo, mas eu não sei o que perguntar. Você pode começar com o bando de dados, né? Pergunta tudo. Aí você fala, isso aqui eu não uso pra nada. Mata. Legal. Isso aqui eu não uso pra nada. Mata. Boa. As coisas que você entender que você realmente usa pra alguma pra coisa... tomar uma decisão. Aí você vai refinando. Vai refinando. Ali. Porque é difícil pra quem fala, vou começar. Putz, o que eu pergunto? Você, vou começar perguntando 15. Mas eu analiso 5. Ótimo, pode matar os outros. A gente tem um comitê de pessoas que já tá também evoluindo sempre, todo mês, né? Coisa. E um dos pontos que é a pauta fixa é isso, dados. Cara, como é que dá os dados? E aí vamos fazendo as perguntas, vai evoluindo. Tem os básicos, né? Que estão sempre ali. Diversidade, turnover, monitorar, etc, né? Mas não vai ter uma diferença. Lead time de contratação, mas toda reunião é possível. O pessoal, mas nunca tá bom? Não, porque dados é isso. Você vê e surge mais 2 perguntas. Aí, quando você responde essas 2 perguntas, surge mais 3. Né? Quando você responde essa, então... perguntar e entender. Uma das grandes transformações da Performa foi realmente quando a gente montou a área de RH. Até porque eu tenho uma forma muito pouco ortodoxa de contratação, né? A galera dava risada. A melhor coisa que eu fiz foi me afastar dos processos seletivos da Performa. A galera ficava louca comigo. Porque, tipo assim, ia fechar uma posição. Então, marcou, vou entrevistar vocês 2. Não, entrevistar 4 pessoas. 4 pessoas. Aí eu entrevistei você. Gostei, eu já fazia a proposta e já perguntava, você consegue ficar? Sabe, no esquema de... Manja. RH pira, né? Não. Aí, beleza. Só que aí eu entrevistava ele, gostava também, falava, cara, você consegue ficar? Né? Do tipo assim, e aí ia trazendo gente, porque a empresa estava crescendo muito rápido, né? Eu falei, cara, não dá pra mim, né? Tanto que quando a gente trouxe a Thalia, que ela começou a única pré-requisito que eu falei, cara, eu preciso trazer alguém que veio de uma empresa grande. Não tem jeito, né? Eu preciso, porque empresa pequena a gente sabe. Eu quero saber como é que funciona na empresa grande. No mundo lá fora. Aí eu expliquei pra Thalia, a primeira coisa que ela falou, olha só, vamos lá. Não vai fazer proposta pra ninguém antes de você conversar com todo mundo. Beleza? Eu falei, tá bom. E mesmo assim, ela tinha que ficar lutando até que eu falei, cara, melhor... Difícil, sabia? A última pessoa que ele contratou foi ela. Foi a última pessoa que eu contratei, foi ela. Então, exato. Dali pra frente. Pra frente ela foi mudando as coisas. E foi um dos grandes passos que a Performa deu. Ótimo. Foi estruturar a área de... é um desafio, porque você falar pro sócio, pro founder, você não vai mais fazer isso, você fala, cara, mas é isso, você tem que em algum momento... Mas eu percebi que eu era muito ruim nisso, entendeu? E no final... Olha o que acontece, Luísa. Não é por mal. Tem tanta coisa pra fazer. Quando uma empresa em crescimento, ela te apresenta tantos desafios que do tipo assim, cara, eu conversei com você, eu gostei de você, vem. É o senso de urgência falando mais alto. Né? Mas nem sempre pode ser assim. Não. De novo, o que me trouxe até aqui não vai me levar até lá. E praticar isso realmente é difícil, né? E eu fico o tempo inteiro brigando, galera, cuidado pra gente não burocratizar, Mas tem hora que você precisa de processo, né? E esse tem sido um aprendizado grande, e a gente tem... Mas tá legal. Assim, a jornada é muito boa. É muito boa. Né? A jornada é muito boa. Essa jornada de crescimento, ela é desafiadora, mas ela é muito boa. Posso fazer a perguntinha final Vai. pra ela aqui, que a gente já tá chegando no final aqui, o papo voou. Passou rápido, vamos fazer um né? pode-pá, vamos gravar 3 horas. Não, mas pode ficar também, não tem problema. Só tem que lembrar de tirar do congelador lá o que você deixou. Verdade. Mano. Se você pudesse hoje, com a experiência e bagagem que você tem, voltar lá atrás, falar com a Luísa, lá estagiária, na Alemanha,
que estava ainda tomando... Ou na Disney, né? Antes, né? Que você estava ali, ainda não tinha nem decidido para onde você iria. Que dica você daria? Eu acho que a gente tá sempre tentando acertar muito, assim, né? Ai, se eu trocar de emprego, e se der tudo errado? E a vida não é bem assim, né? Tipo, não, tudo bem, eu posso correr esse risco. Então, eu acho que... Eu acho que eu não tenho nenhum grande arrependimento de carreira, mas eu poderia ter tido, assim, com menos ansiedade, sabe? Eu acho que a carreira, ela é uma prova de resistência e não de velocidade, né? E aí eu vejo a gente tá contratando estagiário, né? Ah, como é que eu posso ser gerente? Cara, calma, Nossa, né? Eu acho que o processo de trainees, de uns anos atrás, eles tinham esse gatilho de ansiedade. Sim. E como que é pato novo, não mergulha fundo, não é uma coisa assim. Então, cada aprendizado, cada erro, ela vai te trazer carcaça para você crescer, né? E aí não é rápido, é experiência. Boa, né? Mitou, adorei. Isso é legal. Muito legal. E é isso mesmo, esses gatilhos de ansiedade. Gatilhos de ansiedade. Direto, né? E a geração, e a nova geração vem aperfeiçoando isso, potencializando isso. Eu dou o exemplo, né, da questão de imediatismo, né? Eu tenho um filho de 18 anos, né? Meu filho está acostumado a ter tudo na hora que ele quer. Meu filho não acha cinema legal, porque ele precisa se adequar ao horário do filme. Olha que loucura, né? Ele falou, não, eu espero sair no Netflix e eu assisto lá, porque aí eu assisto na hora que eu quiser, não na hora que ele quiser, né? E você vê, é uma bobeira, mas por trás disso é uma mudança, é uma geração inteira com um mindset completamente diferente do nosso. Né? E aí tem até uma provocação, né? O que a gente está fazendo, né, como executivos, né? Você como executiva de RH, você como executivo de operações, eu como executivo efetivamente o executivo da empresa, o que a gente está fazendo para lidar com esses caras? Daqui a pouco a gente está recrutando eles. Meu filho tem 18 anos, daqui a 3, 4 anos... podcast, né? Daqui a 3, 4 anos esse cara está no mercado de trabalho, daqui a 10 anos ele está liderando empresas. Daqui a 10 anos eu ainda vou estar trabalhando. Você ainda vai estar trabalhando. Mas eu vou estar no conselho. Eu vou estar no conselho da performance. Não me fala isso não. Você já está aqui. Você sabe disso. Mas eu vou estar... Podia perder a piada aqui, assim, a gente perde o sócio, mas não perde a piada. Eu vou estar no jogo. Cara, a gente tem que estar começando a olhar para isso. A gente tem que estar começando a se preparar para lidar com essa geração que é extremamente ansiosa, né? Que é uma geração que nasceu tendo tudo à mão. Não, e eu tenho colegas que são psicólogas de carreira e é mais embaixo, né? A pessoa vê tanto influencer ou pessoas que não precisaram construir uma carreira, que elas conseguiram fazer um sucesso meteórico fazendo vídeos. E aí, por que eu preciso investir numa carreira para colher isso daqui? Então, é uma inversão. É uma inversão, é o gatilho. Só que o pessoal não sabe que isso é 0,01%. É a exceção. Né? É a mesma coisa. Eu quero ser jogador de futebol porque o Neymar ganha muito. Cara, não é por aí. Um Neymar. Né? Exato, né? A gente precisa de milhões de jogadores para ter um Neymar. Outro milhão para ter um nem precisa estudar, é só ficar jogando na loteria. Exato, né? Como se isso fosse funcionar. Mas é um desafio, esse é tema para um outro podcast. Não, e vai ter mesmo, porque olha só, passou muito rápido. Já fica o convite para voltar no segundo aí. A gente passou muito rápido. A gente puxa um tema legal, porque, nossa, adorei, Lu, de verdade. O bate-papo com você foi... Bom, eu tinha certeza que ia ser ótimo. Obrigada. As referências que a gente tem de você são muito boas, você é muito conhecida no mercado, fruto do trabalho, do excelente trabalho que você vem fazendo com a sua carreira e principalmente com as empresas, né, por onde você passou, todo mundo gosta muito de você, cara, fruto da sua competência. Lu, obrigada, estou honradíssima, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para bater esse papo com a gente, foi sensacional. Te agradeço de montão e tá feito o convite aí para você voltar. Vamos buscar a agenda de novo. Obrigado, querida. Prazer. Valeu. Tchau, beleza, galera? E quem ficou com a gente até o final já sabe todo aquele rolê lá. Curte, compartilha, ativa o sininho. Se inscreve. Você ficou aí até o final. Tá aí, ó, na frente, vai lá no sininho e ativa. Aí você vai receber conteúdo, você vai aumentar a nossa relevância, esse conteúdo vai chegar para mais pessoas e a gente
atinge o nosso propósito, que é disseminar um pouco do conhecimento que a gente tem. Isso aí. Quem quiser fazer uma pergunta para Lu, deixa aí nos comentários que a gente faz chegar até ela e devolve a resposta para vocês. É isso, galera. Tamo junto. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Fui. Valeu.